Hoje eu vou contar para vocês a história do frango que aprendeu a voar com as águias. Fica aqui comigo até o final do vídeo para você saber dessa história na íntegra. Ei galera, Sidney aqui e hoje a gente vai falar da história do frango que aprendeu a voar com as águias. Bom, esse frango, ele era como qualquer outro, né? Teve uma infância comum numa cidade pacata do interior e esse frango passou por várias aprovações até poder voar com as águias nas alturas. Primeiramente, esse frango, na sua infância, ele perdeu a sua mãe, vítima de acidente de automóvel. Ela estava passando na rua quando, de repente, um automóvel passou e, infelizmente, levou ela para o céu. E esse frango ouvia muito, quando era pequeno, que a sua mãe estava no céu. Então, desde pequeno, ele já queria voar nas alturas. Então, eu escolhi esse lugar aqui, né, que é muito simbólico, até para nós brasileiros, né, porque o nosso pequeno, grande brasileiro, Santos Dumont, como ele é chamado aqui, o Petit Brazilian, ele foi o primeiro a fazer a volta, né, em volta aqui da Torre Eiffel, com seu balão, né, com seu dirigível, e marcou a história toda, né, para todos nós no mundo inteiro. Então eu escolhi esse lugar porque esse lugar é muito especial para simbolizar esse voo do frango. Esse frango morava na cidade do interior, né, e teve sua vida muito simples, como qualquer outro frango lá na cidade que ele morava. E seu pai, né, perdeu a sua companheira muito novo, ele teve que cuidar dos seus franguinhos, que era o frango Joe e a irmã dele, Lu. A Lu e o Joe teve que passar por várias aprovações, porque o pai deles escolheu uma outra companheira para viver juntos e acabou que nesse meio processo aí, a companheira não gostava ou não deu certo com os pequenos frangos ainda que eram jovens, bem pequenininhos ainda. E passado o tempo, ele foi passando por várias aprovações e seu pai ensinou muitas coisas, ensinou como mexer na terra, ensinou como a cultivar o seu próprio alimento para que depois o frango pudesse ser autossustentável. Então, desde pequeno, o frango teve esses ensinamentos. Por acaso, a vida aproximou esse frango da águia. Essa águia que ensinou esse frango a voar, bater as asas. Bom, no começo essa águia era apenas a professora de vários frangos e esse frango estava no meio ali, sem saber de muita coisa, né, tentando entender tudo. E um belo dia, essa águia, que era professora de vários frangos para ensiná-los a voar, ela pegou e falou para o frango, para o pai do frango, aliás, falou para o pai do frango: eu gostaria de cuidar desse franguinho, ensinar ele a voar mais alto. Você me permite? E aí o galo pai, o Gerard, permitiu que o frango fosse ter aulas mais aprofundadas com a águia. E essa águia, junto com o seu parceiro, o Gela, que é o parceiro da Lourdes, essa águia é a Lourdes, os dois juntos começaram a ensinar o frango, o Joe, aos primeiros voos, daqueles primeiros rasantes. Mas o Joe era muito tímido, muito introvertido, tinha vergonha de tudo, não sabia para que lado olhar, né? Por causa da sua infância meio tumultuada, a perda da mãe, enfim. Então o Joe começou a interagir com filhotes de águia. Então você pode imaginar que o Joe começou a dar uns pequenos voos dele e começou a se sentir um pouco mais confiante. E foi aí então que a águia se sugeriu pro Joe dar o primeiro voo dele em direção à profissionalização dele. Ô Joe, você vai ter que profissionalizar, você tem que sair desse chão aqui e começar a pegar outro nível,
de altura, porque senão você não vai conseguir voar. E foi nessa que Joe entrou na faculdade. Mas antes disso, o Joe, ele tinha muito medo, porque era um menino muito tímido ainda, um menino que tinha seus medos. Desde a infância ele não foi incentivado a voar mais alto, então o Joe tinha um certo medo de altura. Era tudo diferente para o Joe. O Joe era do interior, um cara simples que ajudava o pai a plantar, a colher, a olhar para o céu, ver quando a chuva ia vir. Então o Joe gostava de vida simples, mas foi um belo dia que o Joe percebeu que ele gostava daquilo que ele estava fazendo agora. Ele estava se profissionalizando, ele estava conhecendo novas pessoas, ele estava tendo novos relacionamentos. E isso fez toda a diferença na hora que o Joe chegou nesse primeiro nível. Bom, então o Joe continuou nessa jornada de buscar a sua originalidade, buscar a sua independência. E Joe, que já era um cara, participava de muitas coisas, participava dos eventos que tinha na sua comunidade, o Joe começou a trabalhar e ensinar outros franguinhos a dar suas pequenas corridas para depois começar a querer também voar. Então o Joe trabalhou numa escola para ensinar os outros frangos, o Joe trabalhou nas academias para ensinar os pequenos a ficarem fortes. O Joe fez de várias outras coisas. O Joe organizava eventos esportivos da comunidade. O Joe participou de vários eventos e o Joe foi ganhando experiência. Ganhando experiência. Então o Joe criou sua própria empresa para ensinar os pequenos ou os grandes que ainda não tinham voado, né? Então o Joe, após ter construído todo o seu ambiente, a sua empresa, estava ajudando muitas pessoas a dar os seus primeiros voos, a cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental. O Joe fez uma pergunta: será que eu estou bem aqui, nesse nível que eu estou? Será que existe mais coisa? Porque a minha mãe águia, ela me falou que eu poderia voar um pouco mais alto, junto com eles. Porque, como nós sabemos, a águia voa muito alto, né? Ela chega a alturas que qualquer animal não consegue ir e perde o ar lá em cima. Mas como que um frango vai voar junto com uma águia? Essa era a pergunta de Joe. O Joe ficava sempre cismado com isso, com medo. Como que eu vou fazer para voar junto com a águia? E ele sempre que tinha alguma dúvida, ele recorria à sua águia, à sua inspiração, à sua mentora. E foi bem aí que o Joe ficou naquele dilema, pensou bastante e viu que essa era a oportunidade para ele. E o Joe pegou e fez o seu primeiro voo um pouco mais alto e foi para outro país. Enfim, Joe está na Europa. Agora ele pode desfrutar de toda a vida maravilhosa que a Europa pode oferecer. Que vida maravilhosa, né, Joe? Mas não foi bem assim. Joe teve muitos desafios pelo caminho, entre eles a adaptação naquele lugar tão diferente, com outros idiomas, outras pessoas com cabeça diferentes, mas isso fez bem para ele, porque ali é onde ele queria estar, porque ele queria voar com as águias que voam um pouco mais alto. E na cidade de Lisboa ele desenvolveu vários trabalhos. Ele trabalhava como personal trainer nos parques como este, ele trabalhava como professor de ginástica laboral nas empresas, dava alongamentos e também desenvolvia paralelamente o seu trabalho de mestrado, onde ele desenvolveu um artigo científico e esse estudo pôde ser publicado em uma revista de nome aqui na Europa. Então, estava aí Joe colhendo o primeiro fruto, né, da sua plantação que ele fez lá atrás, ainda quando ele era menino no Brasil, bem novinho, que olhava para o céu e queria alcançar patamares cada vez mais altos. Isso foi uma vitória para Joe. Então chegou a pandemia da Covid-19 e isso mudou
todo o panorama do mundo todo. Não somente para Joe, mas para toda a sociedade. Mas, como todos os outros, Joe tomou uma rasteira da vida e teve que buscar opções. E foi nessa que Joe partiu para a França, onde as suas irmãs moravam, para buscar lá um conforto familiar, uma proximidade e também trabalhar, porque até então ele perdeu todas as suas atividades, foram todas fechadas. Então o Joe foi trabalhar com limpeza para se sustentar e conseguir manter a sua vida financeira, até porque nada estava funcionando. Então o Joe teve que optar por isso e foi muito bom para o Joe, porque ali o Joe aprendeu a dar valor, mais uma vez, às coisas simples, porque agora ele estava na Europa, mas só que a Europa não estava nele, a simplicidade estava nele e ele precisava realçar isso, aquela coisa que veio da infância. Então foi um momento muito difícil para o Joe, mas ele conseguiu ficar firme nisso, mantendo a sua cabeça firme, treinando o seu corpo, fazendo todos os processos lá da nutrição e conseguiu manter uma vida equilibrada nesse processo todo. Mas é claro que o Joe também ficou baqueado com tudo isso. Mas ele buscou ajuda no seu interior. Mas passou a vida e a vida tem que continuar. Passou a pandemia e a vida tem que continuar. Então, Joe pensou, poxa, e agora? Agora eu preciso fazer algo, eu preciso voltar para o que eu gosto de fazer. Mas eu estou num país totalmente diferente agora, não sei falar a língua direito, como que eu vou fazer? Então foi pensando nisso que o Joe lembrou da sua época, que ele tinha estúdios, tinha suas empresas, que ele deu aula nas escolas para os baixinhos, que ele trabalhou com a organização de eventos esportivos e ele pensou que era a hora dele montar uma estrutura que favorecesse e que ajudasse as pessoas que têm dificuldade de sair do zero. E foi pensando nisso que ele criou o método Metavida 8S. Esse é um programa que ele baseou-se em 3 pilares básicos. É o pilar da saúde mental, o pilar da nutrição e o pilar dos exercícios físicos. Então ele criou um método onde engloba esses 3 pilares fundamentais das nossas vidas. E aí o intuito é tirar você que fica procrastinando, que tem dificuldade de começar e criar um hábito, porque é muito fácil começar, a gente programa-se, faz tudo direitinho, mas o difícil é manter. Então foi aí que o Joe viu a necessidade de criar algo para essa pessoa que fica falando que vai começar, que amanhã começa, que mês que vem começa, que no final do ano vai começar, enfim, mas que nunca deu sequência. Então o Metavida 8S é para você que tem essa dificuldade. E como funciona? Bom, o método ele é prático e teórico. Tem as mentorias, onde que a gente vai trabalhar as partes de conhecimentos da mente, como os paradigmas, como isso pode atrapalhar as nossas vidas, como isso pode barrar o nosso progresso, os nossos resultados. Tem a parte da nutrição também e tem a parte dos exercícios, que é comigo, que é programado de acordo com os seus objetivos e com a sua morfologia, com a sua fisiologia, a sua anatomia, enfim. Eu vou analisar você de cima a baixo para montar o programa especificamente para você, tudo personalizado. Então o Metavida surgiu para isso, para tirar você dessa zona de conforto e dar uma chacoalhada nisso, porque se você não fazer igual o frango, que quer voar um degrau por degrau para chegar lá em cima nas alturas para voar com as águias, você vai ficar continuar nadando com os patos. A verdade é essa. Então, a primeira coisa é a forma que a gente pensa junto com a atitude. Isso vai mover, vai fazer você sair do lugar e você vai adquirir tudo que você quiser. Se você tiver um pensamento bom e atitude para levar para frente. E outra coisa é ter um método. Siga um método, siga um mentor, porque aí você vai conseguir atingir seus resultados. Então foi pensando nisso que o Metavida foi criado, com esse propósito. E tenho certeza que ele vai ajudar você, porque ele me ajudou, tem ajudado centenas de pessoas ao redor do mundo, aos quais
pertence ao meu grupo. Então eu convido a você a fazer um teste comigo, fazer um teste do método, colocar em prática, que eu te garanto que se você fizer por 8 semanas como é programado lá, você vai adquirir os seus resultados e não somente isso, vai manter, que é o meu objetivo. O meu objetivo é te tirar da zona de conforto e trazer para cá e você não ficar satisfeito com aqui, tentar buscar mais alto ainda. Então fica aqui o meu convite. Agradeço muito por você estar aqui comigo, assistindo todo esse conteúdo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, está gostando do meu trabalho, vai aqui embaixo, curta, compartilha e aciona o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postar aqui. Então fica sempre de olho aqui e pode contar comigo que eu estou com vocês, hein? Um forte abraço e até breve!